Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esse dia, pela oportunidade de estarmos, reunidos no nome do Senhor para adorar a Ele, Muitos hoje não têm mais essa oportunidade e também não querem ter. Mas o Senhor nos escolheu, nos separou para uma grande obra. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar sobre saúde financeira, E a palavra que o Senhor me deu foi no Evangelho de Mateus, do 25 até o 33. Capítulo 6, versículo 25 ao 33. Amém? Glória a Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis sólidos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis vós inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas o 33 disse: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus pela palavra dele. A palavra do Senhor aqui, ela vem nos ensinando para nós confiarmos no Senhor, para que nós possamos, estar no Senhor, porque ter uma vida saudável financeira é quando nós entendemos que tudo vem do Senhor e que nós devemos confiar nele sempre. Aqui o 25 diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui, a palavra do Senhor vem nos orientando para que nós não nos preocupamos com isso. Porque muitas vezes, as dificuldades vêm, as lutas vêm, e nós passamos a olhar para as lutas, para as dificuldades, e não olhar para aquele que tudo pode. Não olhar para aquele que nos chamou, nos separou, para aquele que pode fazer todas as coisas, suprir as nossas necessidades. E o Senhor faz, essa pergunta. Não andeis cuidadosos, Aqui ele está nos ensinando, não andeis cuidadosos. Não ficais preocupados, porque o Senhor é quem cuida de todas as coisas. E o 26 diz: Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aqui é uma pergunta que somente eu e você podemos responder para nós mesmos. E aqui assim, olhai para as aves do céu, que nem semeiam. Só olha para as aves do céu, só olha para a grandeza de Deus, aquele que tem um olhar espiritual. Aquele que tem um olhar espiritual é aquele que vai olhar. É aquele que vai olhar a grandeza do Senhor. Olhar a tudo que ele tem feito, tudo que ele faz. E o Senhor diz para nós, para olhar, para confiar. E o 27 diz: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura?
O que que eu e você podemos fazer? Nada. Só quem pode fazer todas as coisas é o Senhor. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não permitir. E quanto ao vestuário, por que andais sólidos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Aqui é os cuidados do Senhor, né? É os cuidados do Senhor. E muitas vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas, tão banais. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos um olhar diferente, um olhar para aquilo que Ele está fazendo. E aqui o 29 diz: E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O 30 diz: Porque se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Né? Aí é onde o Senhor chama a nossa atenção. Os cuidados que Ele tem tido comigo e com você. Ele tem cuidado em tudo, tem suprido as nossas necessidades, não tem deixado nada faltar. Né? E Ele fala assim, homens de pouca fé. Né? Muitas vezes não acontece porque nós não temos, a nossa fé ainda está muito pequenininha. E o 31 diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós não podemos andar inquietos, dizendo, preocupados, o que vai acontecer, como que vai ser. Não, nós temos o Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para aquele que tudo pode, porque todas essas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Né? Quando nós começamos, né? E nós decidimos, porque é uma decisão, né? Você começa a ler, a se aprofundar, a conhecer aquilo que o Senhor está falando comigo e com você, né? A nossa confiança vai aumentar. Se nós nos dedicarmos a conhecer o Senhor, prossigamos e conhecemos a Ele. Porque ter uma vida, hoje em dia, se você for parar para ver, hoje em dia muitas pessoas eles falam assim, mas uma vida saudável é, né, financeira é quando você tem de tudo, quando não sei o que lá, não. Uma saúde financeira é quando você tem o Senhor que governa tudo, que governa as suas finanças, que governa a tua vida. Essa é a verdadeira saúde financeira. Quando nós colocamos diante do Senhor, quando nós não andamos mais inquietos com coisa alguma. Sabe, amados, precisamos confiar no Senhor. Essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra muito forte, muito espiritual. Né? E nós precisamos olhar com um olhar espiritual e ouvir com os ouvidos espirituais. Porque muitos hoje, amados, muitos hoje, não estão mais na presença do Senhor, devido a essas coisas, por estar ansiosos, por não estar vendo nada acontecer, porque a porta se fechou, ou porque a porta se abriu demais também. Muitas vezes acontece isso também. Sabe, amados, a saúde financeira verdadeira é quando o Senhor está no controle da minha e da sua vida. Mas a palavra-chave, né? O versículo-chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu e você decidimos primeiro buscar o Senhor, colocar diante do Senhor, buscar o Senhor, conhecer a Ele, colocar diante dEle todas as nossas dificuldades, sabe, amados? A porta pode estar fechada, mas nada vai te faltar. Nada vai te faltar. O seu celeiro hoje, ele pode não estar da maneira que você queria, que você tinha no seu coração, mas não vai faltar. Não vai faltar. Hoje você pode estar enferma, mas saiba que Jesus Cristo é a saúde. E Ele não vai também permitir. Sabe, amados? Então tudo está incluído em você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar e conhecer o Senhor. Porque nada tem nos faltado. Nada vai nos faltar. Eu sempre trabalhei muito fora. Eu
Eu nunca fui de ficar sem trabalhar. E houve um tempo que eu sempre trabalhei muito, porque eu trabalho em comércio de domingo a domingo, e eu nunca tive tempo de me aprofundar mesmo assim nas coisas de Deus, tudo. E eu sempre tive muita vontade. E, e um dia eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor permitir, né, que essa porta se feche, né, eu eu quero, Senhor amado, me aprofundar, né? Eu quero servir o Senhor mais, eu quero conhecer o Senhor, eu quero fazer a obra, eu quero fazer parte do Ministério de Mulheres. Fui falando para o Senhor tudo aquilo que eu queria. E não passou muito tempo, amados, o mercado onde eu trabalhava, ele ia ser vendido, e o Senhor preparou que eu fui mandada embora. E eu tinha feito esse propósito com o Senhor de mudar, porque eu não tinha tempo para nada mesmo, amado. Eu ia muito pouco na igreja, não ficava nem em casa direito. E porque é muito cansativo. E, e eu, né, o Senhor fechou a porta e eu comecei, né, a orar, né? Não que eu não orasse, mas eu comecei a me aprofundar mais. E não passou muitos dias, o meu marido chegou em casa e ele, do nada assim, né, ele falou, fui mandado embora. Eu falei, meu Deus, eu acabei de falar para o Senhor que eu não queria mais trabalhar. Eu falei, meu Deus, e agora, né? É mais fácil eu arrumar um emprego do que ele, né? Porque comércio é muito mais fácil, né? Eu falei, não, mas eu falei para o Senhor que eu não quero, não vou mais, né? Ainda não vou mais trabalhar, né? O Senhor vai dar vitória, né? E eu comecei a orar, me aprofundar mais. E eu e ele desempregado, e apareceu algumas, né, propostas, eu falei, não. Eu falei, não, 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 por enquanto não. Eu falava, não. Eu acredito que as pessoas até falaram, né, que doida, né? Os dois desempregados, com filho ainda. E eu falei, meu Deus, mas eu preciso, né? Mas sabe, amados, não demorou muito tempo. E nós dois desempregados, mas eu comecei a fazer aquilo que eu tinha, né, conversado com o Senhor. Comecei a me aprofundar e mais, a buscar o Senhor mais, me aprofundar mais com as coisas de Deus. E não demorou muito tempo, amados. O sobrinho dele ficou sabendo que ele estava desempregado e nem precisou ir atrás, amados. Ele veio até a nossa casa e chamou ele para trabalhar com ele. E para a glória de Deus, sabe? Até hoje ele está lá. E esse tempo todo, amados, tem muitos anos já que eu não trabalho. E o Senhor não tem deixado nada faltar, né? Por mais que muitas vezes, né, a gente passa alguns apertos, né? Mas o Senhor não tem deixado nada faltar, né? Mas é aquilo assim, amados, quando nós fazemos algo para o Senhor, né? De se colocar diante do Senhor para buscar primeiro o reino dele, confiar nele. Nada vai deixar, nada o Senhor vai deixar faltar para nós, nada. Por maior, amados, que fosse a minha e a nossa dificuldade, né? Que nós possamos buscar o Senhor. E a saúde financeira também, amados, está em você pedir a direção para o Senhor em tudo que vamos fazer. Não podemos do nada assim, ah, não, mas eu sou servo de Deus, vou sair comprando. Não, não é assim que faz. Nós temos que pedir direção do Senhor, porque é o Senhor que é o dono do ouro, é o dono da prata, né? É o Senhor que pode fazer todas as coisas, mas nem por isso eu e você podemos sair fazendo, metendo os pés pelas mãos. Não, precisamos pedir para o Senhor, Senhor, eu posso fazer isso hoje? Eu posso, o Senhor confirma para mim fazer isso? Porque se o Senhor, amados, Ele confirmar no seu coração, você pode ter a certeza que Ele vai garantir. Nada vai faltar, vai dar tudo certo, amados. Em nome do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor também diz em Salmo 127, diz assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados. Então, amados, quando a nossa confiança está no Senhor, né, a gente confia, porque se você
confiar no Senhor, amados. É Ele que guarda a sua cidade, é Ele que guarda a entrada e a sua saída, é Ele que faz você dormir, deitar, descansar, porque Ele vai cuidar, não vai faltar, não vai faltar, você pode ter a certeza, amados, a certeza que não vai faltar de maneira nenhuma, porque quando nós queremos agir de nós mesmos, vai ser inútil a gente levantar de madrugada, correr para lá, correr para cá, só vai ter cansaço, fadiga e mais nada. Então, amados, tudo é muito importante, a saúde financeira é muito importante, mas estarmos ligados no Senhor. Marcos 8:36, para a gente terminar, que diz assim, né? Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muitos estão dessa maneira, muitos estão dessa maneira, querendo ganhar tantas coisas, amados, e preocupado com tantas coisas. E não adianta nada, amados. Que porventura tem, amados, a gente correr tanto e esquecer da nossa alma, esquecer do nosso Criador. Porque quando nós lembramos quem é o Senhor, quando nós temos no nosso coração quem é o Senhor, que é Ele que comanda. Se eu levantei hoje, se eu abri os olhos, foi porque Ele permitiu. O respirar é Ele que permite. Muitas vezes nós esquecemos até de agradecer ao Senhor pelo respirar. Hoje eu já estava agradecendo ao Senhor, falei, Senhor, obrigada por eu respirar. Obrigada pelo respirar, obrigada pelo abrir dos meus olhos, Senhor. Muito obrigada. Sabe, amados, então a saúde financeira é assim. A saúde financeira é quando o Senhor está no controle da sua vida financeira. É quando você coloca o Senhor em primeiro lugar. Porque se você quiser agir de você mesma, não vai ter futuro, não. Mas se você confiar, a porta que está fechada vai se abrir. E se o seu celeiro está vazio, ele vai se encher. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E lembra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que esse versículo chave possa ficar no meu e no seu coração. E nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Essa é a palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.